peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar o amor que existe em mim. Por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Tibum, tibum, xalalalala. Tibum, tibum, xalalalala. E quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Tibum, tibum, xalalalala. Tibum, tibum, xalalalala. Tibum, tibum, xalalalala. Agora nós vamos dar início à nossa página inicial do livro Minutos de Sabedoria. Ajude, mesmo conversando. Uma boa palavra, um sorriso de incentivo, um pensamento construtor são muitas vezes o ponto de partida para uma grande vitória daqueles que nos cercam. Se observar tristeza ou preocupação, procure ajudar. Se não puder agir, fale. Se não puder falar, ao menos pense firmemente, desejando a felicidade, e esta atingirá seu objetivo. Mas ajude sempre. Essa foi a nossa página e trouxe essa mensagem dizendo que a gente tem várias formas de ajudar o outro. Às vezes, só da gente dar um abraço, só da gente conversar, já é uma forma da gente estar ajudando aquelas pessoas que precisam da gente. Então vamos ajudar? Vamos agora fazer a nossa prece, pedindo a Deus, nosso Pai amado, Pai querido, que nos abençoe durante este estudo, que possamos, Senhor, estar com o coração aberto e a mente tranquila para entender e refletir sobre todos os ensinamentos que aqui serão trazidos. Esteja conosco, Senhor, durante todo este tempo e que possamos estar convosco também, pelos nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações. Que assim seja, graças a Deus. Oi, pessoal, tudo bem? Antes da gente começar a nossa aulinha de hoje, a gente vai relembrar da nossa aulinha anterior. Fizemos a seguinte pergunta: Deus está dentro de nós? Então, eu tenho certeza que Deus está dentro de mim quando eu olho no espelho e penso que foi Deus quem me criou. Também tenho a certeza que Ele está dentro de mim quando eu faço uma boa ação, quando eu ajudo um amigo, um familiar, e quando eu trato o próximo com respeito, quando eu cuido da natureza, quando eu cuido dos animais. Então, são essas as várias formas de eu ter a certeza que Deus está dentro de mim. E hoje o tema da nossa aula é Deus ajuda a humanidade através da humanidade. Como foi dito na aula passada, Deus criou nosso planeta e nos criou para viver e ajudá-lo a cuidar desse planeta. Como assim? Eu posso ajudar a Deus? Isso mesmo. Deus tem um amor abundante e infinito por nós. Por isso, Ele envia amigos espirituais e amigos encarnados para nos ajudar nas dificuldades. Ele também dá assistência aos nossos familiares, pois essas pessoas podem nos ajudar a vencer momentos difíceis do mundo e da vida. E Ele também nos enviou nosso irmão maior, Jesus, que com seus exemplos nos ensinou a prática do amor ao próximo. Então, nós somos trabalhadores de Jesus.
nós podemos ajudar o próximo e também nós podemos ser ajudados. É uma troca, né? Por isso que nós somos irmãos em humanidade, somos filhos de Deus, do mesmo Pai. Então, quando o nosso irmão está em dificuldade, nós podemos ajudar. E quando nós estamos em dificuldade, também com certeza vai ter alguém do nosso lado que vai nos ajudar. E agora a gente vai ver um vídeo com um exemplo, né, de amor ao próximo e de ajuda. Beijo, fiquem com Deus. Aonde você vai? Ah, eu vou achar Deus. Ah, entendo. O jantar é às 6, hein? Não se atrase. Obrigada. Toma. Obrigada. Obrigada. Tenho que ir. Então, você encontrou? Deus é uma mulher, mãe. Ela tem um sorriso mais lindo que eu já vi. Por que você está tão alegre? Eu acabei de comer bolinhos no parque com Deus. Ele é muito mais jovem do que eu esperava. E aí, galera, gostaram do vídeo? Eu gostei demais. Agora é a hora que a gente conversa um pouquinho sobre o que viu e preste atenção juntos em algumas questões muito interessantes. Vamos lá? No nosso vídeo, o menino estava preparando um lanche. Ele pegou 2 sanduíches. Ele colocou tudo na mochila. Estava muito arrumado e eu, por um momento, pensei até que ele ia para a escola. Mas chegou uma pessoa responsável por ele, provavelmente a mãe ou uma tia, e perguntou para ele aonde ele ia. E foi nessa hora que ele disse que ele ia ver Deus. E eu fiquei pensando, né, na minha cabecinha aqui, vai ver Deus? Onde será que ele vai ver Deus? Será que ele vai para algum templo religioso, para casa espírita, para uma igreja? Onde será que ele vai encontrar Deus? Na evangelização? Bom, o fato é que ele sai de casa e vai mesmo para algum lugar. E eu, cheia de curiosidade, fiquei pensando nisso. E me lembrei de uma coisa. Eu me lembrei que tem um livro muito interessante chamado Livro dos Espíritos. Esse é um dos 5 livros principais que a gente estuda no Espiritismo. Um dos 5 livros codificados pelo Allan Kardec, sabe? Ele é um livro recheado de perguntas e respostas. Eu vou dizer para vocês que eu gosto demais desse livro porque as perguntas são ótimas e as respostas, nossa, elas fazem a gente pensar bastante. Quer saber qual é logo a primeira pergunta? E aí está logo na primeira pergunta, que é Deus? E a resposta dos espíritos para essa questão é: Deus é a inteligência suprema, ou seja, é a maior de
todas as inteligências e a causa primária de todas as coisas. É o Criador de tudo que existe no mundo. Mas vejam bem que pergunta interessante que é Deus. Antes de estudar esse livro, eu achava que Deus era um velhinho de barbinha branca que ficava lá em cima no céu, sentado numa nuvem olhando para a gente. Mas quando Kardec faz essa pergunta e os espíritos assim respondem, eu fiquei pensando, nossa, inteligência, causa de tudo que existe? Então não é um quem, não é uma pessoa que é Deus? Aonde está Deus? Como Ele é? Eu consigo encontrar Deus em algum lugar? E tem mais, eles continuam perguntando e tem outra pergunta, quer ver? Lá na questão 10, Kardec fala assim: e pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem: não. Falta-lhe para isso um certo sentido, ou seja, não dá para entender Deus. Mas se a gente ainda não consegue entender Deus, como é que o menino vai encontrar Deus em algum lugar? Como é que a gente encontra Deus e fala com Ele? Vocês já pararam para pensar como isso é importante? Afinal de contas, Deus é o Criador de tudo. Mas aonde Ele está? Mas Jesus nos trouxe essa resposta há mais de 2020 anos atrás. Olha que beleza de resposta que Ele tem para a gente. O mais importante é entender que Deus é nosso Pai e Jesus, o nosso irmão querido, que veio ensinar para a gente um monte de coisa interessante. Inclusive, veio ensinar para a gente como é que a gente conversa com Deus quando a gente faz a prece dominical. A prece dominical é aquela oração que começa assim: Pai nosso que estás nos céus. E aí, Jesus ensina para a gente que Deus é Pai, que olha por nós como um pai olha por nossos filhos, porque nós todos somos criaturas de Deus. Eu acho isso tão lindo e tão gostoso de aprender. Então, Deus é nosso Pai e está ao nosso alcance a partir da prece. Mas como é que a gente encontra com Ele? Como é que a gente consegue ver Deus quando a gente está aqui no mundo? Vocês já descobriram? Lembram do vídeo? Vamos voltando lá. É isso aí. O nosso menininho do vídeo saiu para procurar Deus. E aonde ele foi? Ele foi para uma praça, uma espécie de um parque. Tinha algumas pessoas por ali, mas parece que ele estava procurando alguém especial. Quem foi que ele encontrou na praça? Olha, uma senhora. Ela parece tão triste. Está olhando para baixo, com um olhar perdido. Ela tem umas bolsas e parece que está tão sozinha. E o que vai acontecer depois? Vocês lembram? Ele pega e abre a mochila. E a senhora fica olhando, esperando o que vai acontecer. É então que ele tira um dos sanduíches da bolsa e oferece para ela. Olha que alegria que ele tem de oferecer. E quando ele dividiu o lanche com ela, olha que carinha alegre que ela ficou. Nossa, eles ficaram ali se olhando e a gente via nos olhos dela que ela ficou muito feliz. Ai, como esse lanchinho deve ter caído em boa hora. Eu acredito que ela estava mesmo com fome. O que você acha? E é isso que a gente tem aprendido, né? Nesse olhar um do outro, compartilhando o lanche, com toda essa alegria, esse amor em movimento,
é a própria manifestação de Deus na terra. É isso. Deus ajuda a humanidade através da própria humanidade. E quando o menino trouxe esse lanche tão simples para essa senhorinha que estava precisando tanto de um amparo e de um sorriso, nesse sorriso, Deus estava presente, nessa bondade que a gente vê em ação, na caridade que se manifesta, nesse sorriso dos dois é que a gente vê Deus. Olha que coisa linda! Olha que alegria que eles têm de compartilhar esse alimento. E a bebida também, tá lá o suquinho, dividindo com ela quando acabaram de comer. E que alegria ele tem de doar para ela aquele lanche que ele preparou com tanto carinho. Fizeram um brinde, estavam ali, olhando nos olhos dos outros. Que abraço mais gostoso, né? No final do lanche teve o abraço. E o abraço é algo que qualquer um pode dar. Eu posso abraçar, posso pegar alguma coisa que caiu do chão para alguém, eu posso trazer um copo d'água para alguém que chegou da rua e está com calor. Posso ajudar com as bolsas. Toda vez que a gente ajuda e faz o bem para alguém, a gente deixa Deus agir através de nós. Olha que bonito que é o bem em ação. O bem em ação, a caridade em movimento, é aquele amor que Jesus ensinou para a gente, do amai-vos uns aos outros. E é assim que Deus ajuda as pessoas. Deus ajuda a humanidade através da humanidade. E a gente encontra Deus toda vez que faz o bem para o outro, num sorriso de gratidão. Esse sorriso e esse abraço são a própria manifestação de Deus no mundo. Deus está em todos os lugares aonde o bem vive, aonde ele se manifesta. Isso é tão bonito, né? Em algum momento eles tiveram que ir embora, né? O menino tinha que voltar para casa. Mas com certeza aquela emoção da ação no bem ficou no coração de cada um deles. Tanto do menino que foi embora, quanto da senhorinha que ficou. E quando ele chegou em casa, a primeira coisa que a mamãe, ou aquela cuidadora, perguntou para ele foi: então, encontrou Deus? E vocês lembram o que ele respondeu? Olha, eu encontrei sim. Ele era uma mulher negra linda, com o sorriso mais bonito que eu já vi. Foi algo desse tipo. Então, é mais um reforço daquilo que a gente comentou, dessa manifestação de Deus estar em cada um de nós. Que coisa linda! E ela também ficou tocada por essa emoção. O sorriso dela não desmanchava, não. A amiga perguntou: aí, por que você está rindo desse jeito? Ah, eu vi Deus, ela disse. E ele era bem mais jovem do que eu imaginei. Sabe o que isso quer dizer, criançada? Que vocês também podem agir assim, fazendo bem aonde quer que vocês estejam e fazendo brotar esse sorriso no rosto de quem está ao redor de vocês. Que experiência fantástica, não é mesmo? E assim a gente encerra o nosso comentário a respeito do vídeo, mas a seguir a gente fica com uma atividade muito legal que a Daisy preparou pra gente. Um beijinho e até a próxima! Aviso importante sobre o vídeo. Galerinha, lembrem que antes de sair de casa, a criança conversou com o responsável, que era um adulto. Ele tinha autorização para sair sozinho. Nós não devemos jamais sair sozinhos de casa sem autorização do responsável. Não esqueça!
Olá, meus amores. Vamos a mais uma atividade? Ó, você vai precisar de um pedaço de papel, uma folha de papel aqui, ó. Eu usei uma metade de papel ofício. Eu estava assim, dividi na metade. Vai precisar de uma tesoura sem ponta, olha aqui, ó. Tesoura sem ponta. E se quiser, canetinhas. A atividade que nós vamos fazer é essa daqui, ó. A cirandinha de papel. Vamos lá? Mostrar como se faz, olha. Você vai pegar a folha, colocar assim, ó, na vertical, na sua direção. Vai colocar, vai dobrar, olha, mostrar para vocês. Ponta com ponta, ó, certinho. Ponta de cima com a ponta de baixo. Vai virar novamente. Também, ó, ponta com ponta. E outra vez. Viu? Você vira 3 vezes. Vai pegar a tesoura, nós vamos começar fazendo as perninhas. Vamos fazer um triângulo. Reparem que eu não comecei da ponta, eu dei um espaço e cortei, ó. Outro espaço, cortei. Fiz o triângulo. Depois, eu dei um talho aqui, ó. Reparem, aqui tem a pontinha. E a tesoura está mais em cima, aqui, ó. Tá vendo? Dei um talho, virei. Um talho. Agora, vamos terminar de fazer as perninhas, ó. Nós vamos fazer aqui, ó. Não é exatamente um triângulo, não. Você vai cortar aqui, ó, um pedaço para fazer a perninha do boneco. Viu? Depois, você vai cortar aqui novamente, ó. Dá outro talho. Agora, nós vamos fazer a cabeça do boneco. Nós vamos fazer a volta, ó. Aqui. Arredondando, ó. Pronto. Vamos ver como é que ficou? Vamos abrir. Aqui, ó. Não ficou assim lá, perfeito, mas eu fiz o meu melhor. E vocês também vão fazer o melhor, porque é isso que Deus espera que cada um de nós façamos, né? O melhor que consigamos fazer. Bom, aqui estão todos os bonequinhos. Vamos torná-los mais bonitos? Canetinhas. Vamos fazer aqui, ó. Já está pronto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz o shortinho, a camisa, ó, vê bem. Os olhinhos, a boquinha, o nariz, o cabelinho. Fiz. Você pode fazer isso em todos eles, cada um sendo membro da sua família, sendo seu amigo, seu vizinho, seu colega, certo? E aí, o que isso aqui representa? O tema da aula de hoje foi qual? Deus ajuda a humanidade através da humanidade. Reparem que todos eles estão de mãos dadas. E é isso que o nosso Pai espera que possamos fazer para evoluirmos. Porque Ele só nos ajuda quando ajudamos ao outro. Ele ajuda cada um de nós através de nós mesmos. Quando o outro precisa de ajuda e nós vamos em seu auxílio, é Deus auxiliando. Quando precisamos de ajuda, e sempre precisamos, e outro vem em nosso socorro, é Deus olhando por nós, nos amparando, mostrando todo o seu amor.
É Deus ajudando a humanidade através da humanidade. Estão vendo? Estão todos de mãos dadas. E é assim que devemos estar. Mesmo sendo dentro de casa, ajudando a mamãe, ajudando ao papai, ajudando ao seu irmão mais velho, que precisa estudar, ou mesmo ao seu irmãozinho mais novo. Se ele quiser brincar, ele brinca com ele. Que tal fazer todos juntos isso aqui em família? Pode um fazer e os outros pintarem, ou então cada um fazer o seu, certo? Então, ó, beijo, amores, até a próxima. Fiquem com Deus. Olá, gente, tudo bem? A gente acabou de assistir o vídeo da tia Daisy explicando a atividade da cirandinha pra gente, não foi? Mas vocês sabiam que existe uma forma da gente compartilhar as nossas atividades? Sim, existe. Existe uma ferramenta chamada Padlet. Nela é possível vocês verem o que a gente está fazendo aqui e a gente ver o que vocês estão produzindo na casa de vocês. Vou explicar como é que essa ferramenta funciona. É como se fosse um mural de escola mesmo, onde é possível a gente colocar nossas pinturas, os nossos desenhos, através do nosso celular, do nosso computador, do nosso tablet, a gente consegue postar e também acessar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar uma foto da nossa atividade, uma foto bem bacana, que a gente consiga ver a sua atividade e você também, tá bom? Depois, a gente vai clicar no link do mural. Esse link a gente vai colocar na descrição do vídeo. Quando a gente clicar nele, a gente vai ser direcionado para uma página da web, tá? A página do Mural do Geal. E aí, a gente vai procurar no cantinho direito da nossa tela um maisinho, tá vendo? Representado pela minha setinha. Lá no cantinho da tela, numa setinha vermelha. Quando a gente passar a mão do mouse, essa setinha, no caso, esse sinalzinho de mais, ele vai se transformar num lápis. A gente clica nele. Vai aparecer pra gente uma caixinha branca. E aí a gente vai clicar na setinha para cima. Quando a gente clicar nessa setinha para cima, vai carregar uma janelinha do nosso lado direito da tela, para a gente escolher o arquivo que a gente vai colocar. A gente escolhe o arquivo, clica em abrir do nosso computador ou mesmo do nosso tablet, né, do nosso celular. E aí o Padlet vai começar a carregar a nossa foto. Pode demorar alguns segundinhos, tá? Mas não mais que isso. Pronto, a nossa foto já está no Padlet. Aí, se você quiser, você coloca o seu nome e escreve uma mensagem pra gente. Eu disse que me apresentei, que eu sou a tia Bia, e coloquei que essa é a atividade da cirandinha do estudo 2. Tá pronto. Aí é só clicar do lado de fora dessa postagem que a nossa foto já está lá. Postem, tá bom? A gente quer ver as atividades de vocês. Beijo em todos. Tchau, tchau. Vamos fazer a nossa prece final, então? Fechar os nossos olhos e imaginarmos todos nós juntinhos, de mãos dadas, trabalhadores da casa de Miguel, encarnados e desencarnados, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade de cada dia de fazermos eles presente em nossas vidas, seja num sorriso, numa palavra amiga, num gesto em favor à necessidade do próximo. Obrigada, Senhor, que possamos cultivar e despertar em nós as sementes divinas que o Senhor nos formou. Que assim seja, graças a Deus.
Eu vou partir pra um mundo bom, sem brigas, guerras, desolações. A vida é um dom que cultivaremos em paz, e o amor será nosso lema. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. A vida é bem melhor quando olhamos pra dentro de nossos corações, trazendo o perdão e a esperança, compreensão será nosso lema. Trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. Será nosso lema. A paz será nosso lema. Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos
Escute a voz que se levanta e canta, canta mais. É tua a voz que se levanta e canta, tanto em nós. Venha abrir o coração a essa verdade, conhecer a luz que traz a vida, encontrar a paz. Vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão, pegar a estrada e ir sem hesitar ao encontro dessa luz. Venha abrir o coração, esquece o passado e saiba que a caridade é o principal. Na busca da paz, vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão, pegar a estrada e ir sem hesitar ao encontro dessa luz. Venha abrir o coração, esquece o passado e saiba que a caridade é o principal. Na busca da paz, vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão, pegar a estrada e ir sem hesitar ao encontro dessa luz. Você olha para trás, o que sente, o que ficou, que não lhe serve mais. Talvez seja agora a melhor das horas pra recomeçar. Seja o que for, o pior passou. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo, coração. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo, o coração, o coração, o coração.
Olá, pessoal! Mais uma vez o ano voou, né? Um ano diferente. Vocês já perceberam como nós estamos pertinho daquele encontro que a gente tanto espera e que a gente tanto ama? É verdade. Estamos falando do ENEF 2021. Vocês pensaram que não ia acontecer, né? Conta para eles, Marcília. Conto sim, Vera. Vai acontecer em fevereiro, nos dias 13, 14 e 16. A gente vai ter o nosso primeiro ENEF virtual. E é para toda a família. E vamos ter muitas novidades, hein? E todos os núcleos da nossa região vão estar reunidos formando um grande núcleo. Em breve a gente tem mais informações, hein? Fiquem atentos e até mais, pessoal. Porque... É mais. Juntos! Nós somos ENEF! Meus irmãos, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de estudo da nossa sexta-feira. E hoje teremos a leitura da nossa página pela companheira Jennifer. Em seguida temos o estudo do Livro dos Espíritos pela nossa irmã Nilza, que falará da Lei do Progresso nas questões 776 a 778. E depois o estudo do Evangelho com o nosso irmão Leomar, que falará sobre o resumo das doutrinas de Sócrates e Platão nos itens de 10 a 12. Que tenhamos um bom estudo, um bom aproveitamento de tudo que será trazido até aqui, meus irmãos. Do livro Nascer e Renascer, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Diante da perfeição. Sede perfeitos como nosso Pai Celestial. Esta foi a advertência do Senhor ao nosso coração de aprendizes. Todavia, à maneira do verme contemplando a estrela longínqua, sabemos quão imensa é a distância que nos separa da meta. Impedimentos, compromissos e inibições fluem do nosso ontem, asfixiando-nos a cada momento de hoje o anseio de movimentação para a luz. Entretanto, se ainda nos situamos tão longe do justo aprimoramento que nos integrará na magnificência divina, é imperioso começar a grande romagem, oferecendo ao avanço as melhores forças. Ninguém existe, seja este imediato, o paradigma do amor que o Mestre nos legou, mas pode ser, desde agora, o cultor da compreensão e da gentileza dentro da própria casa. Ninguém te pede a renúncia integral aos bens que te enriquecem os dias terrestres. No entanto, podes doar, de improviso, a migalha do que te sobre ao conforto doméstico em auxílio ao companheiro necessitado. Ninguém espera desempenhe ainda hoje o papel de herói na praça pública, mas pode escalar, sem detença, a palavra escura ou amargosa capaz de emergir de teu coração para os lábios. Ninguém aguarda seja o seu remédio para todas as doenças, entretanto, ainda hoje, pode ser a enfermagem diligente, balsamizando as úlceras dos enfermos relegados ao abandono. Ninguém te solicita prodígios em manifestações prematuras de fé, mas pode ser, sem delonga, o reconforto que ampare a quantos atravessam as sarças do caminho. Lembra a semente que te regala o corpo e aprendamos a começar. A planta, que era ontem simples promessa, hoje é a garantia do pão que te supre a mesa. As maiores e as mais famosas viagens iniciam-se de um passo.
Esforcemo-nos para fazer o melhor ao nosso alcance, desde agora, e a perfeição ser-nos-á um dia, preciosa fonte de bênçãos, descortinando-nos luminoso porvir. Senhor, aqui estamos reunidos, em comunhão de pensamentos, cada um de nós em seus lares, mas todos sintonizados com a casa de Miguel, para que em teu nome, amado Mestre, possamos ter um sentimento de amor, um sentimento de compreensão, um sentimento de entendimento da real missão que aqui estamos a cumprir, Senhor. Te agradecemos por esta oportunidade. Agradecemos aos nossos mentores, aos mentores da Casa de Miguel, aos abnegados trabalhadores da espiritualidade, que tanto fazem por todos nós. E, acima de tudo, agradecemos ao Pai, a Deus, esse Pai de amor e bondade, que nos dá a oportunidade bendita de adquirirmos este conhecimento, esta vontade forte de nos melhorarmos, para que possamos, Senhor, trabalhar para o progresso da humanidade. Senhor, pedimos licença para que seja iniciada a reunião da noite de hoje. Sê conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, irmãos. Vamos dar início às reflexões sobre as questões e as respostas do Livro dos Espíritos. Estamos na terceira parte, Leis Morais, capítulo 8, hoje iniciando a Lei do Progresso, e vamos refletir um pouco sobre o estado de natureza, as questões 776 a 778. Então, na questão 776, Kardec pergunta: o estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Kardec está perguntando se tanto faz falar em estado de natureza ou lei natural, se estaremos falando da mesma coisa. Então vamos ver o que a espiritualidade respondeu a Kardec. E a resposta é: não, o estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, dessa questão, da pergunta de Kardec, da resposta que os espíritos trouxeram, nós entendemos por estado de natureza como uma vida fora da civilização. Como ele falou ali na resposta, o estado de natureza não é compatível com uma vida na civilização. No estado de natureza, é cada um vivendo sem a preocupação em construir uma sociedade, vivendo apenas com sua família,
preocupados com a alimentação, com viver em cavernas. Apenas isso, apenas a preocupação com o material, com a matéria. A lei natural regula a vida na sociedade. A lei natural é imutável, é a lei de Deus que nos impulsiona ao progresso, a atingirmos a perfeição que nos é própria. Então, a lei de progresso é isso aqui. Cada vez, se nós olharmos para trás, mesmo agora, nessa nossa existência atual, se nós pensarmos do que nós lembramos, não é, de quando éramos pequenos, nós vamos ver que já tivemos muito progresso, já progredimos muito, já caminhamos muito nessa evolução intelectual e, com isso, temos mais oportunidades a entender essa necessidade da evolução moral. Já o estado de natureza é o estágio que nos encontramos nos primórdios da humanidade, lá no início, onde o homem vivia para tirar a alimentação daquele lugar onde ele vivia, e quando terminava através da caça, da pesca, colhendo os frutos, comendo das raízes, e quando aquilo ali terminava naquele local, ele mudava e ia buscar um outro local onde pudesse ter a sua alimentação. Essa era a única preocupação do estado de natureza lá no início da humanidade. E Kardec faz um comentário nesta questão. Ele fala o seguinte: o estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo o homem perfectível e trazendo em si o germe de seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, assim como não está destinado a viver perpetuamente na infância. O estado de natureza é transitório. O homem dele sai através do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor compreende e pratica esta lei. Então, irmãos, com esse comentário de Allan Kardec, lembramos da humanidade terrena primitiva, onde, já falamos aqui anteriormente, o homem vivia nas cavernas, era nômade, vivia em estado de natureza, era a infância da humanidade. Hoje, com o avanço da ciência e da tecnologia, vemos a necessidade de nos transformarmos moralmente na vida em sociedade para sermos felizes. Então, à medida que compreendemos e praticamos a lei natural, vamos progredindo. Nos diz o espírito Miramês, comentando esta questão aqui que nós estamos refletindo sobre. A doutrina dos espíritos vem tirar o homem do estado de natureza para colocá-lo frente à razão, e essa descobrir a verdade que o tornará livre. Aquele estado de natureza
é transitório, mas necessário, onde o ser humano descansa e se prepara para o avanço com o progresso. Na questão 777, Kardec pergunta: no estado de natureza, o homem, tendo menos necessidades, não tem todas as tribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. O que pensar da opinião daqueles que veem esse estado como o da mais perfeita felicidade na Terra? Allan Kardec pergunta, ele argumenta nesta pergunta que, num estado de natureza, o ser humano vive apenas para satisfazer as suas necessidades materiais, se alimentar, satisfazer as necessidades sexuais, isto é, satisfazer as necessidades básicas do corpo físico. Logo, nesse caso, não teria as aflições que podem ocorrer no estado mais adiantado. Daí, alguns acharem que o estado de natureza seria a perfeita felicidade na Terra. Então ele pergunta o que pensar das pessoas que acham que esse é o caminho da felicidade. E a espiritualidade assim respondeu a Kardec: que queres? É a felicidade do animal. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. É o pensamento daqueles que não querem sair da zona de conforto. É o pensamento dos preguiçosos. Podem estacionar aí por algum tempo, mas a lei natural não permite que nesse estado fiquem infinitamente. A resposta dos espíritos nos leva a pensar: o que entendemos por felicidade? Basta ter o que comer, onde morar, isto é, estar provido apenas da vida material, daquilo que é básico para a vida material? Será que só isso basta para sermos felizes? Se assim fosse, a vida no estado de natureza seria mais feliz, pois o homem viveria como os animais e não desenvolveria a ciência e não teria a preocupação com a interação com os outros homens e com o progresso moral. Na visão materialista, o estado de natureza pode-se pensar, que tenha uma vida feliz. Mas quando pensamos no espírito imortal que somos, certamente a visão muda. Nossa visão se amplia e percebemos que isso não basta. Equivocadamente, pode parecer que o homem no estado de natureza vive uma vida feliz, mas isso não é felicidade. Para sermos felizes, temos que estar em sintonia com a lei divina. A felicidade
não é aquela que se preocupa apenas com o comer e o beber, mas a felicidade é aquela que nos alimenta o espírito com o pão divino chamado amor. E se perguntarmos à nossa consciência, onde conseguir esse pão? Logo, logo encontraremos a resposta. Conseguimos esse pão ao trabalharmos em nós a reforma íntima. Conseguimos esse pão ao olharmos o próximo, seja ele quem for, como nosso irmão, com os mesmos direitos que eu tenho à herança do Pai. Conseguimos esse pão exercitando perdão. Enfim, conseguimos esse pão respeitando as leis de Deus. Na questão 778, Kardec pergunta: o homem pode retrogradar para o estado de natureza? Kardec está perguntando: será que o homem pode voltar ao estado de natureza? Não. O homem deve progredir incessantemente e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que ele possa retrogradar à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Mais uma vez é afirmado, a lei do progresso é uma lei natural. Então, ele não retrograda. No máximo, pode estacionar aí por algum tempo. Essa ideia de que a vida primitiva era mais feliz era uma ideia de alguns pensadores da antiguidade, como, por exemplo, o filósofo iluminista Rousseau, que viveu no século XVIII. Por isso, Allan Kardec fez essas perguntas para que isso ficasse bem claro para todos. O homem passa por várias fases em sua evolução. Somos filhos de Deus. E assim como Jesus nos disse, se o Pai trabalha sempre, ele, Jesus, nos disse que também trabalha. E nós também temos que trabalhar, porque o trabalho faz parte da lei moral e também é através do trabalho que conseguimos o progresso. E não podemos regredir. E essa é a beleza da lei natural. Está tudo conectado. O progresso é uma lei e encontramos a aplicação dessa lei em tudo, mesmo quando não entendemos. Por exemplo, no momento atual, vivemos essa aplicação de uma forma muito dolorosa para todos nós. Porém, se cada um olhar para si, vai observar que, apesar de toda essa dor, com exceção dos irmãos que ainda teimam em se rebelar contra a lei dos homens e a lei divina, mas apesar de toda essa dor, quanto crescemos em conhecimento e moralidade. Em algum momento, cada um vai descobrir que seguir a lei de Deus é o único caminho para ser feliz.
e colaborarmos para a construção de uma sociedade mais civilizada. Agradeço o acompanhamento de todos e as boas vibrações que fizemos juntos nessas reflexões que muito nos fortalecem para o nosso progresso individual e coletivo. E neste ano que acabou de iniciar, desejo muita paz e luz a todos os irmãos. Muito obrigada, boa noite. Muito boa noite a todos. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre os precursores da doutrina espírita, que é Sócrates e Platão. Porque muito das ideias, dos pensamentos, da filosofia que eles traziam na sua época, vão de encontro com aquilo que Jesus vai trazer um pouco mais tarde e que hoje a gente já conhece dentro da doutrina espírita. Então a gente está na introdução, no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, e hoje a gente vai falar sobre o item 10 a 12. No item 10 ele vai trazer assim para a gente: o corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Que o corpo ele vai trazer as impressões dos acidentes que a gente sofre e dos cuidados também. Um exemplo, eu quando criança, eu fiz uma queimadura aqui no braço e eu carrego essa impressão por toda a minha vida, né? Desde criança eu tenho essa marca e vou continuar com ela. E o mesmo acontece com a alma. Ele fala que quando despida do corpo, ela vai levar as impressões dos seus traços de caráter, das afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Hoje em dia a gente já compreende de forma mais clara isso, porque a gente sabe do desenlace do corpo, a gente sabe que quando a gente desencarna a gente não vira anjo, mas que a gente leva conosco todas as questões da nossa moralidade, os nossos vícios, também as nossas virtudes. A gente vai levar justamente, ou levar não, a gente vai mudar de roupagem, levando com a gente todas as nossas características que nós tínhamos na Terra. Claro que se abre um horizonte, né? Você, de fato, está lá no plano espiritual. Muitos de nós já temos essa convicção, então, para a gente, é só uma mudança de roupagem, mas para aqueles que não pensam assim, abre seus horizontes, né? É uma novidade. Então, eu trouxe aqui duas imagens para ficar mais visível para todos nós como se procede. Aí a primeira do Doutor Estranho, onde ele vai até essa monja, né? Ele é materialista, não acredita no plano espiritual, no espírito, e aí ela faz esse movimento e ele sai do corpo. E aí aqui a gente consegue visualizar, né? Hoje em dia no cinema a gente consegue visualizar de melhor forma essa saída do espírito do corpo. E ali a gente vê o corpo astral dele, né? E a outra é o André Luiz, que quando desencarna, no filme também a gente consegue visualizar, né? Ele leva as impressões que ele tinha na Terra. Então ele tinha a doença enquanto encarnado, e ele leva essa mesma impressão para o plano espiritual, sem contar as questões que ele trazia dentro de si, relacionadas à sua moralidade, ao seu modo de viver. E quando ele muda esse padrão de pensamentos, ele compreende aonde ele está, quando ele é resgatado, né? Ele vai e muda novamente sua roupagem. Mas é claro, para a gente hoje em dia compreender isso,
é fácil, né? A gente tem acesso, a gente tem os livros. Naquela época, é um conhecimento que ele, com certeza, uma sabedoria traga de uma vivência, né? Porque traz dentro de si esse conhecimento, provavelmente, ou de intuição também, né? Aqueles irmãos que provavelmente intuíram ele a pensar desse jeito e passando ali esse conhecimento para frente. E ainda no item 10. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Vês, Cállicles, que nem tu, nem Polos, nem Gorgias podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar, não de aparecer, mas de ser homem de bem. Colóquios de Sócrates com seus discípulos na prisão. Então, já no início, ele vai falar que a maior desgraça que um homem pode levar para o outro lado é uma alma carregada de crimes. E aí eu já lembrei que muitas das vezes quando a gente tem alguma situação que a gente comete algum erro, a gente já se perturba, né? Fica amargurado e fica com essa impressão um longo tempo. Imagina levar isso para um plano espiritual, que hoje em dia a gente já conhece, já leu nos livros algumas histórias de como é doloroso para alguns espíritos levar mágoas e apegos, quanto eles sofrem em levar isso para o outro plano. A gente já sofre um pouquinho aqui, lá muito mais. E também me lembra mais embaixo, quando muitos de nós, ou já falamos ou já ouvimos alguém falar, que depois eu faço, deixo para depois que eu morrer eu me melhoro, eu seja melhor. E aí ele fala que ninguém pode provar, né, que devemos levar uma vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. Então, de fato, só quando você desencarnar, você vai saber em que condições você se encontra. Mas, lembrando que ela se reflete naquilo que você já faz aqui, quem você já é aqui, né? E o principal, que é esse ensinamento que está afinadíssimo com Jesus, que mais vale receber do que cometer uma injustiça. Lembrando que, nesse momento, Sócrates estava lá na prisão, ele foi preso injustamente, né? E a todo momento ele se mantém tranquilo, continua passando os mesmos ensinamentos para os seus seguidores. Chega uma parte que, inclusive, eles querem armar uma fuga de Sócrates e ele não foge, né? Ele continua lá, é julgado, é condenado à morte, mas mesmo assim vive justamente o que ele diz ali no final, né? Ele não é o não parecer, mas o ser um homem de bem. E ele confia que ele está fazendo o correto. E aí, como muitos de nós falamos, que ser cristão é vivenciar o evangelho, né? Ele acreditava naquilo que ele falava, e você vê que está super afinado com os ensinamentos que o Cristo vai trazer e que hoje em dia nós temos dentro da doutrina. Dando continuidade, depara-se-nos aqui outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência, o de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Não é inteiramente cristã esta máxima, mas vale receber do que cometer uma injustiça? O mesmo pensamento exprimiu Jesus usando desta figura. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe outra. Capítulo 12, nos 7 e 8. Então, resumindo aqui, é o que eu já tinha falado, né? As ideias que ele traz vêm de acordo com o aprendizado que a gente tem hoje, que Jesus traz e que ele também e que nós também trazemos hoje dentro da doutrina espírita. Vamos agora para o capítulo 11. De duas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade é de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos.
O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distingui-la, como aqui os que são dignos dos que se julgam tais e não são. Mas é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vós para viverdes. Sócrates aos seus juízes. E aqui mais uma vez a gente pode perceber que ele traz o esclarecimento não só para aqueles que os seguem, mas também para os seus próprios juízes, seus acusadores, né? Deixando no ar uma pulguinha atrás da orelha, né? E se a morte for a destruição absoluta, torna uma dessas noites onde a gente dorme, não tem sonho e no dia seguinte desperta, né? Mas, e se existir uma vida após morte? Que aqui ele está falando da imortalidade da alma, né? Que é um conceito que é um pilar da nossa doutrina, né? Se eu me encontrar numa vida após morte, então vou ter a felicidade de reencontrar aqueles que eu já deixei na Terra e ainda a oportunidade de vislumbrar um mundo novo para mim, né? Que aí ele fala que ele vai examinar de perto os habitantes dessa outra moradia, né? E distinguir lá como aqui os que são dignos dos que se julgam tais e não são. Aqueles que só pensaram em levar vantagem ou tentaram ganhar proveito dos outros, se comportam nesse mundo. Onde eles estão? Essas questões que ele vai trazer à reflexão, né? Será que o mal e o bom se encontram no mesmo lugar? Nosso evangelho vai dizer assim: segundo Sócrates, os que viveram na terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o espiritismo que continuam as relações que entre eles se estabeleceram de tal maneira que a morte não é nem uma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação, sem a solução de continuidade. Houvessem Sócrates e Platão conhecido os ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde, dos que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecidos antes de virem à Terra, para onde as trouxeram, que Sócrates e Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem, depois de ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim, precisamente por se acharem mais do que outros em condições de lhes compreender as sublimes lições, que finalmente pode dar-se, façam eles agora parte de pleiades dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Então, hoje em dia, a gente consegue perceber, lendo a história e comparando com o que a doutrina trouxe, a gente consegue perceber o quão adiantado esses espíritos estavam do seu tempo. Quão sensível eles estavam para perceber ou para trazer e divulgar essas ideias que mais tarde viria Jesus trazer para todos nós e, consequentemente, a doutrina espírita. Então, é claro, com certeza esses espíritos podem ter sido preparados justamente para esse fim, de trazer esse esclarecimento àquela época, para aqueles corações que estivessem abertos a receber também esse conhecimento. Vamos ao nosso capítulo 12, nosso item 12, desculpe. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito nada mais farão, sem a dúvida, do que se voltarem uns aos outros mútuo desprezo. E para finalizar, vamos ao nosso item 12. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito nada mais farão, sem dúvida, do que se voltarem uns
aos outros mútuo desprezo. Não está aí o princípio de caridade que prescreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe aos inimigos? Justamente, aqui a gente percebe que modifica uma palavra ou outra, mas é o mesmo ensinamento sendo passado, de não retribuir o mal com o mal e sim o mal com o bem. Ou diversas outras citações de Jesus vem trazer depois que nós poderíamos utilizar nesse mesmo contexto. Perdoar 70 vezes 7, apresentar a outra face, ensinamentos esses que nós estamos tentando praticar até hoje, para a gente ver quanto tempo nós temos esses ensinamentos dentro das nossas sociedades. E eu ainda chamo a atenção que ele diz que nunca devemos se retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Que hoje em dia a gente tem a possibilidade de pensar na lei de causa e efeito, né? Que muitas das vezes a gente passa pelas situações que nós infligimos no passado. Então, em busca de não passar por essas situações, a gente não causar o mal ao próximo. Mas devemos pensar muito mais no que ele diz aqui, de ir pela lei de caridade, que vai dizer para a gente, resumidamente ali, o ensinamento de Jesus, do amar ao próximo como a si mesmo, e não fazer o mal a ele porque nos amamos e não gostaríamos de passar pela mesma situação. Então é isso, gente. Vamos nos encaminhar para a nossa prece. Espero que as reflexões tenham sido boas e que possamos depois dar continuidade aos nossos estudos nas próximas semanas. Muito obrigado a todos pela atenção. Vamos nesse momento fechar nossos olhos, acalmar os nossos corações e sentir o envolvimento dessa espiritualidade que tanto nos ajuda mesmo que não consigamos perceber. Senhor, abençoe mais esse momento de estudo que nós tivemos e que possamos dentro de nós perceber a mudança no ambiente de nossas casas, sendo esses amigos que nos envolvem, estando do nosso lado a todo momento, a nos acalmar, a nos trazer soluções aos nossos questionamentos. Que mais essa noite o Senhor também possa envolver a todos aqueles que não puderam participar da nossa reunião, mas que nós sejamos essa ponte de luz que ilumina a todos aqueles que estão em volta de nossas casas. Que possamos vibrar no bem, Pai. Abençoe o sono dessa noite, que possamos refazer as energias de nossos corpos, mas que em espírito possamos estar juntos, como irmãos, aprendendo, estudando, se possível na nossa casa de Miguel. Abençoe aqueles que estão nas ruas, aqueles que necessitam do Teu amparo, que estão nos hospitais, e todo aquele que clama pelo Teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, por mais esse dia, por hoje e por sempre. Na graça de Deus, graças a Deus, graças a Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece a voz do Mestre